Então, muito bom dia. Hoje, diretamente de ma voiture. Como sempre, às 8 da manhã, isto não falha, a não ser em situações excepcionais, a cor do dinheiro. O meu nome é Camilo Lourenço, como sabe, e analiso aqui diariamente a política e a economia do país. Olha, antes de irmos ao programa de hoje, quero só lembrar que hoje, terça-feira, é dia de Think Tank. Eu desafiei o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, particularmente o Joaquim Aguiar, a desenvolver uma tese que ele lançou no programa passado, que é: António Costa ainda vai precisar de António José Seguro e Rui Rio ainda vai precisar de Pedro Passos Coelho. Não sei o que é que isto quer dizer exatamente, portanto desafiei o Joaquim Aguiar a analisar esta matéria hoje. Vamos ver se temos sorte. Só outro ponto. É provável que o programa hoje, como sabes, estamos de férias, não é? Estamos no dia 10 de agosto do ano da graça 2021 e nós estamos de férias e, portanto, a disponibilidade das pessoas não é a mesma, o problema de telecomunicações não é seguro que o programa vai exatamente para o ar às 18 horas, mas como você sabe, isto é uma cloud, portanto está sempre aqui suspenso em permanência quando você quiser consultar os programas, não tem dificuldade com isso. Terceiro alerta que quero fazer, que é sempre um disclosure que faço nestas coisas: este canal tem uma parceria com o Prozis, o que significa que quando você fizer compras no site e escrever na saída o cupom promocional Camilo, tem um desconto de 10%. Depois há aqui as campanhas que a gente divulga aqui regularmente. Só mais um alerta: amanhã o programa de manhã pode ser que tenha algum problema também, que eu vou viajar e, portanto, o programa amanhã, se o avião não cair, será feito a partir de outro país. Trabalho, ainda não chegar às minhas férias, ok? Bem, agora sim, depois deste relambório todo, without further ado, let's do it. E let's do it é a agenda de hoje. A agenda de hoje vai começar com, como tradicionalmente cumprido na ordem do dia, e para referenciar aqui um aspecto que eu não toquei ontem deliberadamente, que é a história do André Ventura estar contaminado, infectado com o Covid-19. Eu já ouvi muita coisa aí sobre, não sei quantas antivacinas, porque é que não foi vacinado, não sei das quantas. Eu vou relatar a conversa que eu tive com o André Ventura há pouco mais de uma semana na CMTV. Estávamos a comentar a Operação Cartão Vermelho e o Benfica, e eu cá fora conversei, e o André não me pediu segredo sobre isto, e portanto eu vou falar com ele, vou falar sobre o assunto, como falei, na condição nem sequer foi na condição profissional de jornalista. E às tantas perguntei ao André Ventura se já tinha sido vacinado, porque estávamos todos com uma distância razoável, eu tinha acabado de receber a minha dose de vacina, e o André Ventura disse-me que não. E perguntei-lhe, mas há alguma razão para não ter sido vacinado? E o André Ventura disse, não, olha, é muito simples. Eu achei que devia ser o último a ser vacinado na Assembleia da República. Aliás, as palavras foram estas: eu só vou ser vacinado depois do resto da população ter sido vacinado. Foi esta a informação que o André Ventura me deu, e isso explica a situação, ele não ter sido vacinado. Vi aí umas teorias, eu não tenho que defender o André de nada, estou apenas a relatar uma conversa que tive com ele, e já ouvi uma série de teorias, anti-vacinas, não sei das quantas. Bom, isto pedir mais informação, pedir mais e menos informação. Como você sabe, nestas matérias depois há sempre um bocado de política pelo meio. Agora, percebi que esta explicação que ele me deu sobre eu quero ser o último a ser vacinado, aliás, acho que é uma posição parecida por parte do vice-almirante Gouveia Melo, a gente pode achar o que quiser, mas foi esta a informação que foi transmitida. Portanto, esta questão esclarecida. Segundo ponto, que tem a ver com o 5G. Nós somos sempre um país que liderou em matéria de telecomunicações, desde que elas apareceram, comunicações móveis. E, portanto, faz-me sempre muita impressão que a gente esteja a perder o comboio naquilo que é talvez o maior avanço que nós temos neste momento em matéria de telecomunicações, com larguras de banda mais largas. Ou seja, se você quiser uma comparação, você tem uma autoestrada com 2 faixas, depois passa a ter com 3, com 4G, não é? E agora pode ter 6. Ora, nós estivemos sempre na liderança destes movimentos, agora somos dos últimos, que é uma coisa inacreditável, percebe? O ponto a que isto chegou, a história do leilão de 5G. Sabe há quanto tempo é que dura esta pouca vergonha? Há 146 dias. Ok? Faça as contas. 146 dias. Eu estive a ver ontem, a pesquisar alguns países que fizeram leilões nesta matéria,
E alguns deles resolveram a coisa abaixo de 2 meses, percebe? Não se percebe isto. Mas o que eu achei mais inacreditável ontem, estava a ler o Eco, o jornal Eco, online, e às tantas estou com uma resposta que o Ministério deu ao jornal sobre a história do leilão. E fiquei, como eu costumo dizer, se me pusieram los pelos de punta. Porque estava a ver aquilo, aliás, eu até lhe vou dizer aqui, vou-lhe dar aqui a informação do Eco, que diz que o governo, a quem o Eco pediu um comentário, endureceu o discurso e avisou as operadoras, que não têm culpa nenhuma disto, ou, se quiser, tem pouca responsabilidade nisto, e a Anacom, sim, essa é a principal responsável, que os prazos para o 5G se mantêm. Ou seja, apesar de haver um atraso, que repito, a responsabilidade maior é do regulador, o governo diz, não, olha, atenção, os prazos mantêm-se. Como eu sei que isto não vai ficar por aqui, um dia deste hei de explicar quais são os prazos. É que as empresas que ganharem depois têm um prazo para pôr as antenas e para garantir aquela largura de banda que foi negociada nesse leilão. Isto é de doidos. Mas pronto, se calhar sou eu que sou doido. Bem, seguindo. Só em Portugal, de facto. Só em Portugal e com este regulador. Mas enfim. Ponto seguinte. A greve na Caixa Geral de Depósitos. Eu ontem, de manhã, não sabia. Eu não sou cliente da Caixa, tenho que dizer. Tenho que ser honesto. Eu ontem de manhã estava a ver a história, vai haver uma greve da Caixa Geral de Depósitos. Pensei, mas espera aí, uma greve? Nós estávamos no dia 9 de agosto, uma greve. What the fuck? Bem, deixei passar o dia. Depois vi, como vejo sempre, aquela questão dos sindicatos. 70% dos balcões da CGT estão fechados. Eu não faço qualquer ideia se é verdade ou não. Mas continuava, está a ver aqui, on the back of my mind, what the hell? Uma greve em agosto, no dia 9, isto não bate certo. Começo a ver os telejornais ao final do dia, hoje de manhã, e de repente pensei assim, nós estamos em 2012. Porque estava um conjunto de maralhau, que também não sei muito, a televisão às vezes, em vez de filmarem as coisas de cima, filmam de baixo, dá a sensação que está muita gente, e Macedo, para a rua, a Caixa não é tua. Espera aí. Isto costumam ser coisas associadas à CGTP, aos nossos amigos da CGTP. Bem, depois comecei a ouvir, não sei quantas horas extraordinárias não são pagas, aquele relambório habitual dos sindicatos de extrema-esquerda. E bem, depois pensei assim, mas porquê que isto acontece agora, caramba? Bom. E mais uma história. Não aos despedimentos coletivos. Rapaziada, eu acho que vocês estão no ano errado. Ouviram bem? Eu vou explicar. Aliás, eu até nem precisava de explicar isto, porque a rapaziada sabe isto. Quem não sabe isto é o público em geral. Então é assim, a esmagadora maioria dos despedimentos daqueles pesados na Caixa Geral de Depósitos, tais 2.000 pessoas, já ocorreram. Percebem, camaradas? Não vão ocorrer, já ocorreram. E a pergunta que eu tenho para vocês, camaradas, é onde é que os camaradas estavam? Quais foram as ações de luta que fizeram quando a Caixa esteve a reduzir aquela gentinha toda e a fechar balcões? Sabem porquê? Porque a Caixa teve para ser fechada. Percebe ou não? Bruxelas, a DG Comp, que tem um poder inacreditável, teve para mandar fechar a Caixa. E nessa altura, graças aos disparates feitos pelos antecessores. Ora, onde é que vocês, camaradas, estiveram nessa altura? A dormir. Acordaram agora. Então eu vou explicar ao espectador em geral, que às vezes se distrai com estas coisas, porque é que eles estão a fazer isto agora. Porque o PCP mandou fazer. Percebe? Aquilo é uma correia de transmissão da CGTP e de outros sindicatos de extrema-esquerda. E aquilo é comandado pelo PCP. E, portanto, o PCP agora quer agitar um bocadito as águas, que é para ameaçar o Costa, por causa do orçamento de 2022. E já sabe que tem ali uma fonte para mostrar ao país que está vivo. Ainda mais vêm eleições autárquicas. Está a perceber que as coisas se fazem. Vão passear, ok? Vocês que promoveram a greve e que estavam ali ontem, vão passear. Que é para não dizer aqui um termo ainda mais feio. Porque é assim, podem atirar areia para os camaradas do partido. Ok? O da Central Sindical. Por favor, não atirem areia para os olhos do português em geral, que não é estúpido. Capixa? Então sigamos para o ponto seguinte.
Já ajustamos contas aqui com a malta. O recado para Mamadou e Joacine está aqui escrito. Então qual é o recado? Ouvi ontem o Pedro Pablo Pichardo chegado a Portugal. Estou muito grato ao povo português, quero agradecer e não sei das quantas. Comparem este discurso com aquela idiotice do discurso da Joacine, mais dos Mamadous desta vida. Há tipos que estão presos no século XVIII, XVII, percebe? Ganham a vida com isso. Está a ver? E depois há gajos que não têm outro nome, não é? Por utilizar a linguagem popular. Há gajos que põem os olhos em diante para o futuro e dizem assim: vamos fazer isto, eu prometo bater o recorde do mundo, eu vou me esforçar por ter, não vai ficar por aqui, vou ganhar mais medalhas mundiais, nos europeus, dos olímpicos. Estão a ver? Ó Joacine e Mamadou, metam os chapéus para a reforma. O mundo está farto de gente como vocês. Ok? Bem. Último ponto. Ainda os grafites no padrão dos descobrimentos. Parece que foi uma rapariga francesa que pichou aquela porcaria e pirou-se para a França. Sabe o que é que eu acho que devia fazer? As autoridades portuguesas, depois de confirmarem que foi a senhora, deviam levar a senhora em tribunal e obrigá-la a pagar o custo da limpeza do padrão de descobrimentos. Pode ser que aquela idiotice, aquela idiota, também não tem outro nome, ou o idiota, ou quem fez aquilo, perceba que há um custo para fazer coisinhas daquelas. Ok? Dava jeito. Vamos lá ver o que é que faz a senhora Ministra da Cultura. Se é que ela faz alguma coisa. Moratórias. Houve uma série de espectadores que disseram: você ia explicar aquilo dos moratórios. Não expliquei porque na semana passada não tivemos tempo. Mas amanhã fica prometido, eu vou-lhe explicar o que é que o Banco de Portugal decidiu nesta matéria. Ok? Porque houve decisões no final da semana passada. Então agora vamos à agenda principal. E a agenda principal tem a ver com o BCE e com a nossa dívida. Então o que é que se passa com a nossa dívida? Como você sabe, está escrito no tratado, nos tratados europeus, assim como está escrito nos estatutos do Bundesbank, do Federal Reserve Bank, do Bank of Japan, do Bank of New Zealand, que foi talvez dos mais importantes, que estabeleceu aquele limite de inflação de 2%, está lá escrito que os bancos centrais não podem comprar dívida pública. Porquê? Porque chama-se isso financiamento monetário do déficit orçamental. O déficit, como sabe, é aumento de despesa sobre receita. Não é? Ou melhor, é excesso de despesa sobre receita. Ora, qual é o drama aqui? Isto tem que ser financiado pelo mercado e não necessariamente pelos bancos centrais. Porquê? Porque os bancos centrais, como vocês sabem, são quem tem um poder de criação ilimitada de moeda. Portanto, estar a emitir moeda para financiar despesa, se você depois não tem crescimento de produto e de serviço, dá inflação. É daí que vem a inflação. É por isso que os bancos centrais estão proibidos de fazer isto. O BCE também está. Mas o BCE abriu um precedente que na altura justificou, que foi em 2014, quando o Sr. Draghi disse: vamos fazer tudo o que tiver nas nossas mãos para salvar o euro. Compreendia-se. Já passaram quase 7 anos. Ora, o BCE já não devia estar a fazer estas coisas, honestamente. Os alemães têm toda a razão nesta matéria, que é pôr o BCE a comprar dívida. Eu sei que às vezes não é o BCE, são os bancos centrais, mas os bancos centrais fazem parte do sistema europeu de bancos centrais, não é? O Banco de Portugal é um deles. Ora, o que é que ontem o Jornal Público fez um trabalho notável, tenho que dizer, como sabe, eu elogio quando tenho que elogiar e critico quando tenho que criticar, inclusive a mim próprio, e o Jornal Público fez um trabalho que chegava à conclusão que o BCE já tem lá no sótão, ou então se quiser na cave, 46% da dívida pública portuguesa. Ouviu bem? 46%. Em fevereiro do ano passado, este valor é de 28%. Portanto, aumentou para 46%. O BCE esteve no mercado neste último ano a comprar o dobro daquilo que Portugal emitiu. Portanto, foi ao mercado secundário, que é o mercado onde a dívida já está a ser transacionada. Ora, porquê é que fez isto? Para garantir juros baixos. Como está a fazer com outros países. Só que há países que precisam mais do que os outros. Nós somos um deles, infelizmente. Bom, pergunta que eu tenho para lhe fazer assim. Imagine, primeira pergunta. Isto vai durar para sempre? Isto é uma boleia, não é? Eu faço assim, vou ali para o Porto, dás-me uma boleia? E o pessoal, vem lá comigo. E eu vou à boleia daqueles, vão trabalhar, pagam eles tudo e tal, e eu beneficio da boleia. Bem, as boleias duram sempre? Todos sabemos que não. Primeira pergunta. Segunda pergunta. E se o tipo que me está a dar boleia diz assim em meio do percurso, acabou, já não dá. Eu preciso transportar outras coisas, estás-me a ocupar espaço, não dá. Bem, ou seja, se imagina que o BCE de um momento para o outro muda a política. O
que é que acontece? Nós ficamos com as calças na mão. E você vai dizer que muita gente não, o BCE já mudou, hoje em dia é uma instituição mais política do que monetária e, portanto, não vai fazer essa porcaria e tal. Até é provável que sim. Eu acredito que sim. Mas a questão agora é mais grave do que... É que isto ainda é mais grave, percebe? Eu às vezes ouço as pessoas dizerem assim, não, aquilo não vai acontecer, nem pensar. Já viste o quê? Que estava a cabo do euro e tal. E é verdade, por causa de Itália, não é? Não é Portugal. É Itália. E também não é Grécia, é Itália. Itália é que é uma montanha que se cair por ali abaixo é uma enxurrada que leva toda a gente atrás, o euro incluído. Bom, então a pergunta é esta. Vamos imaginar que não há uma mudança brusca e os juros não disparam, nós não vamos à bancarrota, porque iríamos à bancarrota imediatamente. Aliás, o que aconteceu no último ano foi que o Governo precisava de dinheiro para financiar as despesas da pandemia, já percebeu porque é que não se financiou mais. Está a ver porque é que o Governo não deu mais ajuda a famílias e empresas? Por causa disto. Não tinha margem para fazer isto. E, portanto, foi avisado pelo BCE. Bom, agora o problema é este. Imagine só que eles não mexem na política monetária, não fazem uma alteração profunda, súbita, e os juros não disparam. E você diz, estamos safos. Errado. Estamos mais entalados do que se fizessem isso. E eu vou-lhe explicar porquê. É que se o BCE, se nós tivéssemos a certeza em Portugal que o BCE podia mudar aquilo de um dia para o outro, o Sr. Costa e o Sr. Centeno, que lá esteve, mais o Sr. João Mãos de Tesoura, que lá está, teriam mais cuidado. Ou seja, nós teríamos aproveitado o período de bonança dos últimos 7 anos e tínhamos feito uma mudança profunda na nossa política orçamental, nas nossas finanças públicas. Você teria reformado as finanças públicas, que foi aquilo que a Troika nos tentou obrigar a fazer. Não fez. Também não vai fazer, percebe? E esse é que é o problema. É assim, como a malta sabe que a política não vai mudar substancialmente, porquê é que eu vou mudar? Vou perder eleições, não é? E, portanto, não se muda. Ora, isto é o maior machadinho que está em cima da nossa cabeça. Porque isto quer dizer o quê? Não se reforma finanças públicas, não se reforma o Estado e nós vamos continuar a deslizar para a caudinha da Europa, percebe? Sobretudo porque há países que depois entraram mais tarde do que nós, que fizeram reformas profundas também nas finanças públicas e esses países já estão à nossa frente. Portanto, isto é o pior que nos pode acontecer. Eu espero, sinceramente, que haja algum laivo de dignidade em Bruxelas que diga mesmo, que obrigue Portugal a fazer reformas agora a propósito da bazuca, porque senão isto vai ser uma desgraça. Daqui a 5 anos estamos lá muito próximo de Lanterna Vermelha. Se me enganar, pedirei desculpa. Ok? Bem, ponto seguinte. Vacinas. Como dizem os meus amigos lá de cima. O Presidente da República, numa semana, falou 2 vezes sobre vacinas. Uma delas, no fim de semana, eu era para comentar isto ontem, mas como tínhamos muitos assuntos, deixei passar. O Presidente da República repetiu pela 2ª vez, desta vez foi explícito, que esperava que houvesse uma alteração na política da DGS e do Governo, embora tivesse realçado que isto é da responsabilidade do Governo, no sentido de vacinar as crianças de 12 aos 15 anos. Bem, isto é como já lhe expliquei, é uma discussão científica no qual não vou entrar porque não tenho competência. Mas confio em quem fala. Já ouvi bons argumentos por quem diz que não, já ouvi bons argumentos quem diz que sim, mas eu acho que a uma certa altura da vida, sobretudo quando estamos a falar da política de saúde, nós temos que ir para além dos argumentos, tem que haver uma decisão política. E essa decisão política já tarda. O Presidente da República o que fez foi, outra vez, dizer que acha que se deve fazer isto. Bom, eu não me lembro, nos últimos anos, de 2 vezes o Presidente da República ter sido tão explícito contra aquilo que é, neste momento, a cara da política do Governo. Isto quer dizer uma alteração qualquer, que é do posicionamento do Presidente da República. Isto quer dizer de ruptura? Não. Mas Marcelo está progressivamente a distanciar-se do Governo. E esta história das vacinas é mais um ponto que reforça isso. Primeira questão. Politicamente as coisas vão continuar como estão? Eu tenho muitas dúvidas. Acho que o Presidente percebeu definitivamente, muito tarde, como já explicou o Jorge Marrão e o Joaquim Aguiar, percebeu muito tarde que tinha que mudar de política. Isto vai ter efeito prático? Não faço ideia. Agora, uma coisa é certa. É bom ver que aparece alguém a pressionar aqui. Porque há uma decisão que vai ter que ser tomada. Aquela história do limbo que deixou a doutora Graça Freitas não faz sentido nenhum. E há outra coisa que vale a pena pensar. Eu não tenho posição sobre isto ainda, mas não me esqueço de uma coisa. Se aparecer uma criança de 12 ou 13 anos infectada numa escola, para a turma toda, se é que não param mais turmas. Porque depois é esta pancada, não é? Mas os outros também estão vacinados, mas ficam em casa, isolamento profilático. Percebe?
Portanto, se calhar era a altura da gente pensar nisto a sério. Ainda bem que o Presidente da República está a fazer aquela pressão. E agora uma questão. Como você percebeu, a DGS foi tudo menos clara nesta matéria. Já falámos sobre isso aqui. E agora a pergunta é esta. Você acha, como fez uma pergunta, uma pessoa comunicadora da rua ontem, dizia assim, tenho filhos pequeninos, você acha que a DGS vai mudar? Eu acho que sim. E agora, a imagem que vai passar para o país, eu já tinha dado a entender isto na semana passada, a imagem que vai passar ao país vai ser de, olha, aqueles tipos que não são nada pouco científicos estão a reboque do governo, nem sequer políticos são, estão a reboque do governo. Está a ver como as coisas se fazem? E está a ver como ela é o problema depois para a imagem da DGS e da política de saúde. É esta. Mais valia que dissessem logo desde o início. Não, isto é uma decisão política, os técnicos dizem isto. Aliás, é inacreditável a argumentação em contra a argumentação que tem aparecido nesta matéria nas últimas semanas, mas pronto, vou deixar isso de lado. Mas era bom que o país pelo menos tivesse uma posição clara sobre esta matéria e muito rapidamente. Bem, eu vou deixar a história do PAN para amanhã. O PAN veio dizer ontem, quer baixar o IRS da classe média. Avante, camaradas! Vamos dizer é como, ok? Mas vamos tratar disso amanhã. Isto é uma coisa, este país é uma coisa. Os partidos políticos fazem cada promessa às vezes. Isto cai tudo pela base, percebe? Eu amanhã vou-lhe mostrar porque é que se cai tudo pela base. Vamos à banca outra vez. Porquê? Na semana passada, era o assunto para tratar, na semana passada, ficámos a saber que a banca despediu no ano passado 2.500 trabalhadores, ou mais do que isso. E este ano prepara-se ainda para despedir mais 1.500. Então há aí uma coisa sindicato, sabe? Há aí um tipo de um sindicato que diz que querem acabar com a raça dos bancários. Ouviu bem? Quer acabar com a raça dos bancários. A malta devia ter 2 dedos de teste e de juizinho antes de dizer disparados. Mas enfim. Primeira questão. Imagine você que tem um negócio e que precisava de muita gente e que de repente você digitalizou aquilo e pá, deixa de ser necessário tantos balcões. Aliás, você tem mesmo que racionalizar os custos fixos, não é? Que são como salários, porque você não aguenta o negócio. E de repente, de um momento para o outro, tem uma série de tipos a dizer não, eu não quero que vocês usam pós-trabalho. Espera aí, querem aqui fechar os bancos? É inevitável. Até lhe vou dizer mais. Eu acho que a banca tem para aí uns 10.000 trabalhadores a mais. Eu acho. Mas pronto, sou eu a falar. Qual é a solução para isto? É não despedir? É não reduzir pós-trabalho? Não faz sentido, não é? Já agora uma coisa. Eu ouvi um jornalista na televisão, já não me lembro qual é o canal, se era a TV ou outro qualquer, que dizia, bom, isto está a acontecer apesar dos lucros estarem a subir. E o passado, recente, olha, por exemplo, a Caixa de Depósito, a pipa de massa que nós lá metemos para safar o banco. A malta não está a olhar para os prejuízos como nos últimos anos. E então, porque os lucros estão a subir, não se deve fazer reformas. É que isto é uma reforma estrutural dos bancos. Estão a ver? Este país olha para trás em vez de olhar para a frente. Inclusive ao jornalismo. Depois dá no que dá. Eu amanhã vou voltar. Amanhã vou às pancas. Sim, pancadas do Ministro do Ambiente. Houve ontem mais uma. Quero acabar com os combustíveis fósseis. Aquela cabecinha às vezes. Pronto. Amanhã vamos falar sobre isto. Mas já há uma coisa que te quero dizer hoje já. Como você sabe, hoje vai começar uma onda de calor. Mas mesmo uma onda de calor. Vai durar uma semana. Estamos a preparar-nos para... Alguém lança um fósforozinho. Estamos? Já agora uma coisa. Malta que fuma. Eu continuo a ver nas estradas pegar na beata a tirar para fora. Deus queira que daqui a uma semana não estejamos a lamentar toda a nossa impreparação em matéria de incêndios por causa daquilo que vai começar hoje. Deus queira. Cá estarei para ver. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Só mais um alerta. O Corporate Vision não é nesta sexta-feira, é na próxima. Peço desculpa, enganei-me ontem, ok? Com o José Pedro Farinha vamos falar sobre como é que se cortam custos nas empresas, de forma racional, atenção, racional. Mas falaremos sobre isso na outra sexta-feira. Quanto a nós, amanhã às 8 da manhã, se não houver nenhuma uma coisa estranha com comunicações para onde eu vou, eu estarei aqui, terei que me levantar às 5 da manhã para fazer o programa às 6, que é a hora de Lisboa. Mas enfim, sobre isso falaremos amanhã. Muito obrigado por sua atenção. Mais de 6.800 pessoas em direto em agosto. 10 de agosto é um grande número. E quero pedir a estas pessoas e outras que estão a ver aquilo que peço sempre, que é colocarem um gosto, fazer partidas nas redes sociais e também sabe porquê. Aquilo que houve aqui, não houve em mais sítio nenhum. Até logo com o Think Tank. Fique bem.